Olá, Cássio. Boa tarde. Uma pessoa drogada é mais aberta à influência de demônios? Gente, olha, essa questão não quer calar. Eu já vi gente falando que sim, ó, a pessoa quando está drogada, seja pelo álcool, seja por cocaína, crack, ela é como se fosse uma porta aberta. Né? Inclusive, é por isso que a gente chamou, viu, pastor Eduardo? Porque sou especialista para assuntos de capetologia aqui no bate-papo. Vamos lá. Vamos deixar o pastor Volpe, que é a primeira vez que vem ao bate-papo, começar e depois aí vamos conversando aqui. E ele é especialista. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que entender é que todos nós somos vulneráveis. Então, existe um conceito muito de que o diabo me tentou, né? E esse conceito não é o correto, né? Eu dou brechas, eu facilito a permanência dele. E isso não torna o dependente químico pior e nem melhor. Ele vai depender da estrutura psíquica, da estrutura emocional, da estrutura familiar, social que ele tem. Então, isso que vai fazer as atitudes deles em aflorar, né? O diabo tenta, mas aquela coisa de potencializa aquilo, potencializa no outro, isso mais depende de cada pessoa. O diabo tenta, a mim ainda continua tentando. Então, na verdade, de alguma forma, eu não posso me deixar vulnerável. Até mesmo na questão das drogas. A vulnerabilidade se dá, por exemplo, então, quando eu imagino que a droga baixa o nível de consciência da pessoa, não é? Porque pelo menos, vamos pensar a droga lícita que a gente tem aí, que é o álcool. Tem muitas pessoas que fazem assim, para ter coragem eu vou tomar uma. E parece que assim, que ela fica mais, como é que eu posso dizer? Menos consciente, ela fica com o seu senso moral um pouco enfraquecido. Se você considerar que, né, o uso de drogas lícitas ou ilícitas altera o livre-arbítrio da pessoa, se você considerar que ele altera, de fato altera, mas você há de considerar também que o diabo ele não precisa do seu livre-arbítrio alterado para ele investir contra a sua vida. Então, a pessoa com seu livre-arbítrio inalterado ou com seu livre-arbítrio alterado, independe, porque o diabo ele usurpa, ele entra, ele não interessa se você está... Porque quando as pessoas consideram... Tem casos que a pessoa, quando usa droga e até álcool, tem até casos até de testemunhos de pessoas, até artistas que falam que quando bebem ficam sujeitos a receber entidades espirituais. Eu lembro que teve uma cantora baiana, não vou dizer o nome dela não, mas é baiana famosa que já fez programa na Globo e tudo mais. Ela teve rodou no Facebook aí um show que ela fez em que parece que ela incorpora lá. Mas não é esse caso não. Tem um caso de uma artista, uma apresentadora de televisão, ela declara que quando ela bebe, ela recebe uma entidade espiritual. Ok? Isso é um caso à parte. Agora, se você considerar que o seu livre-arbítrio está alterado e para isso fica mais fácil para o diabo agir, do ponto de vista da ação do diabo, não. Ele não precisa de permissão para ele invadir sua vida. Só que tem pessoas que quando usam drogas ficam mais vulneráveis espiritualmente e aí sim a gente considera que é a porta. Mas não necessariamente tem relação. Eu usei droga, o demônio entrou. Não, o diabo ele entra com a pessoa usando droga, não. Mas eu fiquei preocupado com esse trem aí. Peraí, como é que é isso? O diabo não precisa da minha permissão para... Lógico que não, hein? Ele usurpa, ele é ladrão. A Bíblia fala em João 10, hein? Eu sou eu sou o bom pastor. Mas né? a Bíblia não diz que é para a gente resistir ao diabo? Eu entro, é diferente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que faz o diabo fugir de você não é você resistir a ele, não. Ele está sujeito a Deus, em obediência. Ok? É diferente. As pessoas entendem a diferença. Mas eu vou desenvolver minha tese. Porque olha só, se eu me sujeito a Deus e assim eu resisto ao diabo, eu estando drogado, dificilmente eu estou me sujeitando a Deus. Concorda? Por isso que a nossa preocupação não é se, eu acho, o pastor Volpe, ele é especialista nessa matéria, ele pode até nos ajudar. Eu acho que a gente não deve preocupar muito com o fato da pessoa drogada estar mais vulnerável ao diabo. E sim, o que levou essa pessoa a usar droga?
Que aí é que abre brecha para o diabo entrar. Você está entendendo? Não a pessoa drogada no estado total de uso de droga. E sim o que levou essa pessoa a usar a droga. O que a incentivou? Quais foram as razões? Essas razões, sim, criam brechas para o diabo atuar na vida dela e leva ela não só a usar droga. Dá um exemplo. Leva ao suicídio, leva... Não, digo, a brecha anterior. Dá um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está em profunda depressão ou tristeza, e a gente sabe que tem drogas que agem, tem drogas que levam a pessoa à depressão, tem drogas que levam a pessoa a alucinações, tem drogas que são estimulantes. Então, cada um usa o que entende que queira usar. Então, dependendo do estado emocional da pessoa, ela vai usar a droga. E qual o que ela está buscando? Você há de concordar comigo que quando a pessoa usa droga para sair do seu estado atual para um outro, ela está buscando alguma coisa? Pois é. O pastor Volpi, eu já ouvi relatos de pessoas assim, que se converteram estando completamente drogadas, alcoolizadas. Agora, eu confesso que é tão difícil você entabular um evangelismo, como é que eu posso dizer, as 4 leis espirituais, explicar o plano de salvação para a pessoa que está drogada. Como é que a gente faz? Qual que é o estado, qual a condição da pessoa drogada nesse sentido aí da apresentação do evangelho? Porque isso depende muito não é a questão da droga em si, mas da condição psíquica desse indivíduo. Então, tem indivíduo que é muito mais vulnerável à substância e outros menos. Então, ele pode usar o dia inteiro e tá bom, na boa. O outro usou 1 hora e já caiu. É igual álcool, né? Qualquer substância química, qualquer droga, né? Então, ela, de alguma forma, seja a proporção 10% e o outro entrou 100%, tomando todos até cair no porre, ele está vulnerável. De alguma forma, ele está vulnerável. Mas uma pessoa dessa tem condições de tomar decisões eternas, perenes? Assim, por exemplo, você acredita que um drogado pode aceitar Jesus Cristo estando drogado? Ele pode, dependendo do nível que ele está ali de consciência. Da forma que ele usou e o que ele usou e a quantidade que ele usou. Então, isso talvez não dopou ele para que ele não ouvisse nada. Ele ainda está consciente daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele está ouvindo, embora ele esteja embriagado. É a mesma relação, mais ou menos, igual uma pessoa que esteja alcoolizada e dirigindo. Ela está totalmente alcoolizada e está dirigindo. Ela está guardando um mínimo de controle. E outra coisa, a gente não consegue atingir o coração da pessoa, né? Só Deus é que sabe. Não é não? Então, assim, não tem como você medir. Eu já vi relatos de pessoas que participaram de processos de exorcismo, e alcoolizadas, algumas drogadas, e começou um processo de exorcismo ali para expulsar os demônios e tudo mais. E as pessoas, eu nunca presenciei, mas eu já ouvi relatos, de que quando houve a expulsão, houve ali o exorcismo se completou, a pessoa voltou à lucidez, como se não estivesse nem drogada nem alcoolizada. Estranho isso, eu volto a dizer, eu não presenciei, eu ouvi o relato. Será que isso aí é fake ou vocês acham que é possível isso? É possível. É possível, porque tem pessoas que primeiro incorporam e a entidade que incorpora pede que ele beba. Pois é, que está muito associado isso, né? Tem casos. Que seria um tema para um outro programa, que é muito caso, é muita história, que assim, tem vários casos, vários. Tem entidades, né, tem demônios que têm suas preferências, inclusive, e que agem na área da bebida, né, agem em várias áreas da vida da pessoa, né, que leva à mendicância, que leva ao alcoolismo, mas por que leva à prostituição. Mas por que normalmente é só bebida barata? É só cachaça ou cidra? Porque é barato. É porque é barato? Não, mas tem casos de uísque escocês. Tem isso? Porque a gente não tem acesso a essas informações. Hoje, né? Hoje a droga crack é a mais barata. É mais barata. Tem, mas é que a mais detona. O efeito dela tem aí é a K2, que é pior, né?
K2. Tem a famosa droga zumbi. Mas... Pois é, essa droga zumbi, inclusive... barata, $7. Eu teve um vídeo que eu recebi que foi até o motivador desse programa. Era de um homem, eu não sei se era um rapaz ou um senhor, porque ele estava só de bermuda, numa lanchonete dos Estados Unidos, de uma grande rede internacional posso falar, o McDonald's, né? Porque você via a símbolo do McDonald's. E o que chamou a atenção foi que os policiais abordaram esse cidadão que estava visivelmente descontrolado e pelas conversas parece que ele estava drogado. Eu não sei qual que era a droga. Mas o que me causou espanto é que o primeiro policial sozinho tentou contê-lo usando o taser, aquela... Sim, arma de choque. Choque, que dá um choque. Aquela arma, os relatos que eu já vi de pessoas que fizeram testes, a Guarda Municipal de Belo Horizonte mesmo, eu tenho amigos que são da Guarda Municipal, eles falam que aquilo, você toma um negócio daquele, você cai, você para, que dói muito. O policial usou uma vez, usou duas, usou três, o cara não se moveu. Veio mais um policial, resumindo a história, depois se quiser, está no YouTube esse vídeo, demora mais de 15 minutos o processo, ele sai da lanchonete, cai na calçada, os policiais tentam mobilizá-lo, não conseguem, a força descomunal. Isso é a droga ou é uma entidade que está trazendo isso? Pode ser a droga. Pode ser a droga que traz isso? Pode ser também, pode ser. Pode ela produz Ela vem, ele descontrole total, né, e fica muito agressivo. Nesse caso, é uma droga estimulante. Ao né? extremo. Uhum. O tipo de droga estimulante, estimula as ações da pessoa. O que tem que entender é o seguinte, cada substância usada relacionada às drogas, em cada indivíduo ela vai produzir um efeito diferente. Sim. Né? E vai depender da quantidade que ele usa, para que um efeito assim tão expressivo de todo perceber e ele ficar eufórico. Porque o homem estava sedado, assim, você batia nele, parece que não acontecia nada. Agora, isso também não é muitas vezes só a droga, então tem um outro fator, é a consistência psíquica desse indivíduo, de que ele tem uma consistência já violenta. Ele tem lá, está amortecido, mas nesses momentos ele extravasa a sua raiva, o seu ódio, a sua euforia, é tudo naquele momento. Uhum. Então, às vezes em si, não é a substância, porque o álcool não deixa ninguém violento, mas já ouvi alcoólatras violentos. Entendo. O álcool, uma droga, então não deixa alguém violenta, mas pode despertar ali. Isso, então vai depender da consistência psíquica desse indivíduo, sempre isso. Uhum. Porque alguns tomam e relaxam. Fica zen. São as depressoras. Né? Uhum. Outros tomam e já fica agressivo, violento. Né? Então, o outro fala demais, fica falando, não para de falar. Uhum. Então, depende do indivíduo. Não, e tem gente que fala sem tomar droga. Vai ali quando toma droga. Aí ninguém segura. Ô, Vanessa, parece que... Vanessa Nisso, nosso diretor... Tudo bom, Vanessa Nisso? Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Parece que até que a pergunta da Risa próxima é sobre isso, não é? Sim, sobre isso. Então, só para confirmar isso aí. Vamos lá. Cássio, a força e a resistência acima da média que muitos drogados apresentam é resultado da droga ou uma ação sobrenatural? Pois é, nós acabamos tratando um pouquinho disso aí. Mas vem cá, ô pastor Eduardo... Eu já vi vários relatos, eu já vi também pessoas endemoniadas com uma força absurda. Qual que é a correlação entre drogas e demônios nesse aspecto da força? Pode existir como pode não existir. O pastor Volpe até explicou, né? A pessoa já tem uma característica de violência ou é controlável quando ele está lúcido, quando ele perde ali a sua lucidez através de uma droga. Ele extravasa, ele põe para fora essa violência, ok? Ele põe para fora e essa é uma relação. E outra coisa, o tipo de droga que a pessoa usa altera, né, a sua condição psicológica, dependendo da droga, se for uma droga estimulante, ele fica estimulado, ele fica eufórico e aí violento. Isso aí é um caso. E pode ter caso da pessoa estar ao mesmo tempo drogada e endemoniada? Sim. Sim, pode. Sim, é possível. Nós temos conhecimento disso. Já atendemos casos. Você tem assim. drogas que levam a pessoa mais a um estado de
de relaxamento, as né? depressoras, as pessoas ficam mais lentas, mais calmas. A cannabis mais é uma, zen, né, a maconha? Mais zen, sim. Algum. O álcool. Também. O álcool, a gente tem os solventes também. A cola de sapateiro. Ópio também, deixa a pessoa mais zen. Tem drogas que são mais estimulantes e tem drogas que são essas que deixam a pessoa mais radiante, falante. A pessoa fala demais. São as drogas, essas sociais. As pessoas usam droga e aí extravasa e conversa, e dança e faz espetáculo. Sem droga é extremamente tímido. Porque às vezes a pessoa até pega, o remédio da minha prima, aí toma o remédio e a pessoa desanda, né? Isso aí é característica estritamente psíquica, é química, alteração química, né? A questão espiritual, porque ela pode acontecer. A droga, ela vai assim, depressiva, estimulante e alucinógena. Ah, tá. Então, algumas coisas que a gente acha que é demônio, né, é uma alucinação. Ele mas é coisa mais psíquica que propriamente o demônio. E muita gente expulsa pensando que é demônio. Está expulsando, devia estar dando remédio. Vamos falar assim, é um erro, né? Mas assim, não faz mal, não. Porque tudo que tem, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Então tudo que tem morte, roubo e destruição, ele tem o dedo dele. Então pelo sim, pelo não, você expulsa, não faz mal. Não altera. Se tiver ali, sai. Se tiver, sai. Né? Mas geralmente é isso mesmo, são alucinações. Nós já atendemos casos de pessoas veem bichos subindo nas paredes, aranhas caminhando, escorpiões, e aí é alucinação mesmo, não tem nada a ver com demônio. É alucinação de alteração psíquica. Né? Porque a gente acaba tocando rapidamente na questão da esquizofrenia, né? Que é um problema de saúde, um problema mas aí nesse caso é só quando a pessoa está sob efeito de droga. Quando ele está lúcido, ele não tem nenhuma crise. Né? Aí não seria esse diagnóstico. Estaria sob o efeito de droga, que ele tem alucinações. Quando ele não está drogado, ele não tem. Não, mas o esquizofrênico, ele tem alucinações quando ele não está sendo tratado, não é isso? Sim. Então, mas é todo o tempo. Se ele está medicado... mas se ele está medicado e ele tem problema e ele usa droga... Ah, tá, entendi. Isso tem uma complexidade maior ainda. Pastor Volpe, o que ela está errada de ter essa atitude? Eu acho que o sentimento dela não é errado, né? Eu acho que a atitude é que vai fazer a diferença na vida dele. Eu acho que qualquer pai ia ficar chateado mesmo, decepcionado, dá vontade mesmo de falar, vou viver, deixar ele viver, né? Mas é possível a gente viver e mesmo o outro fazendo as suas escolhas, mas aí que entra o amor de Deus, né? Em nós. Que apesar de eu continuo sendo a mãe, ou eu continuo sendo o pai, eu vou lá e continuo sempre dando uma chance para ele. Não concordo com aquilo que ele faz, tem que falar mesmo, não concordo. Mas uma coisa é o comportamento dele, a atitude. Outra coisa é o filho, o indivíduo, pessoa. Então, como pessoa, eu sempre acredito que há uma chance para ele. E aí eu invisto nisso, que ainda é possível ele mudar essa atitude que ele está tendo. A diferenciação entre aceitação e aprovação. Né? Ela falou que eu não aceito isso. Uma coisa é você aceitar a pessoa que é incondicional, é filho, é incondicional. Ela tem que aceitar o tempo todo. A aprovação da sua conduta que é diferente. Ela não aprova, mas isso não pode interferir na sua aceitação como mãe. Tem que amar. Ela tem que amar e tem que mostrar que ele é amado. Né? O amor é a saída para muitas coisas, eu acho que para todas as coisas. Então a aceitação é incondicional. A aprovação é que entra em jogo. Eu não aprovo, essa sua conduta é uma conduta ilícita, vai te levar para caminhos piores do que você já está, mas nós estamos aqui como pais, amamos, e a aceitação é incondicional em todas as áreas, não só para essa área. Agora, a aceitação também se tornou muito difícil, por exemplo, em São Paulo. Eu queria que a gente visse uma imagem lá da região central de São Paulo, ali perto da Rua Helvétia, até perto da Igreja Presbiteriana Unida. E essa imagem mostra um grupo de pessoas drogadas, e você percebe até pela face das pessoas, né, a ira com o que está acontecendo ali. E o prefeito João Dória, ele fez uma intervenção ali para a retirada dessas pessoas, para eliminar esses locais.
mas não está sendo tão bem sucedido como ele gostaria, porque eles acabam indo para outros espaços para formar novas cracolândias. E eu estou com o pastor Volpe aqui, que conhece bem aquela região, né, pastor Volpe? Ali, o pessoal destaca muito o trabalho, por exemplo, de ministérios evangélicos. Sim, muitos. Né, que trabalham com ações que acolhem essas pessoas, mas tratam do viés também espiritual. Você tem uma experiência importante nessa área, né? Sim, eu praticamente vivi muitos anos naquela região, como menino de rua. Mas a questão aí da Cracolândia, né, que antes, na minha época, era diferente. Era uma coisa muito passiva até. Quando entrou o crack, aí mudou muito o perfil de todas as pessoas e até daqueles grupos que viviam ali, né? Então, o crack, ele leva a pessoa a um estágio de degradação total. Psíquica, emocional, física, relacional, ela leva a isso. E essa abordagem, tentaram fazer, né, mas ela não vai funcionar voluntariamente, se é usuário de crack. O usuário de crack tem que ser compulsório. A partir disso, não tem jeito. Como está a pesquisa? A pesquisa está assim, de 100%, dizer, pessoas que entraram ali, de 100, já no primeiro mês, 76% sai fora, desiste. Antes dos 40 dias. Desiste. Entrou ali onde? Dias no aparato que o próprio prefeito fez lá para acolher as pessoas. Sim. Para desintoxicar e tentar tirar elas. Então, de cada 100 pessoas que entram, 70, ela sai antes de um mês. Agora, quais são os índices, por exemplo, das clínicas que tratam da espiritualidade também? É maior de sucesso? Ela depende. Bom, na sua maioria, não tem muita diferença. Mas se for uma comunidade terapêutica, vamos pegar aí que muitos evangélicos estão mais dentro da comunidade terapêutica, né? Se ela for bem humanizada, né, bem socializada, se ela for realmente trabalhar como comunidade terapêutica e ser assertivo nas abordagens, porque se ela demonizar tudo só lá, ela errou a abordagem. Tem essa influência, mas tem outras coisas muito mais importantes ainda que isso para ser tratadas, né? Porque a gente fica naquela luta entre o inferno e o céu, né? O inferno e o céu, entre Deus e o diabo. E muitas vezes, nos programas evangélicos, parece que o diabo é mais forte que Deus. Entendeu? Tem muito espaço, né? Parece que o diabo é mais forte que Deus. Então, o que não é. Não é. Com certeza. Né? Ele é nada. Ele é um zero à esquerda. Só que a gente alimenta isso. Então, muitos drogados falam assim, mas eu não tenho culpa. Como que você não tem culpa, cara? Não, o diabo que me tentou. É o diabo, cara. É o diabo que me pega, é o diabo que me influencia isso. Fala, deixa de ter vergonha na cara, rapaz. Pô, tem vergonha na cara, rapaz. Não tem nada a ver. É você que está tomando a decisão, não é o diabo. Porque ele não pode tomar a decisão por você. Então a gente tem que saber aquilo que até onde o diabo pode vir, né? E até onde que você fala assim, vai embora. Né? Para quem eu vou dar a liberdade? Se eu dou a liberdade para o diabo, aí ele vai dominar. Se eu dou toda a liberdade para o Espírito Santo de Deus, aí então eu tenho que escolher quem vai dominar. O diabo tem uma costa larga que só, né? Porque joga a culpa... Mas é por falta de conhecimento. Nós sabemos que em matéria de libertação, o diabo é sintoma e não causa de nada, né? Ele é o sinal de que tem alguma coisa errada. A causa não é ele. E nós sabemos que o diabo foi vencido na cruz. Então, isso aí é para quem não tem conhecimento. Ele não é causa de nada, ele é sintoma. Pastor Eduardo, a Catiúcia, que é de Guapimirim, ela é de evangélica e pode dizer com certeza que nem tudo é influência maligna. Com certeza. Ela tem um irmão que é dependente químico, conhece a palavra de Deus e já fez vários tratamentos, já participou de várias campanhas até de libertação, não é? E nunca manifestou nada em termos de possessão demoníaca, né? E meu irmão diz que faz porque quer.
é o que o pastor Volpe falou. Olha que interessante. Pode ser, né? Não necessariamente o diabo precisa possuir ninguém para controlar a vida dela, né? Ele não precisa controlar, ainda mais hoje. Hoje, né, nós que somos aí contemporâneos, a gente sabe que antigamente você tinha... via muito mais pessoas endemoniadas por aí do que hoje. Por quê? Porque hoje ele mudou de estratégia, hoje ele é cibernético, hoje ele age à distância. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar possuída para ter o diabo controlando sua vida. Ele pode controlar por várias situações. Isso é um caso. Outro caso é o seguinte, a pessoa tem a sua autonomia de vontade, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode usar o seu livre-arbítrio perfeitamente. Eu quero ir por esse caminho e eu vou. Tem um demônio me conduzindo? Não, a pessoa tem essa condição de fazer. Né? O diabo me fez pecar, é ruim. Né? Joga a culpa nele, né? Pode ser, ele arma. Ele cria ciladas. Mas está fazendo o trabalho dele, né? Sim, ele arma, ele cria situações, ciladas para a pessoa cair. Certo? A gente chama na libertação a lei da responsabilidade. Né? Você é responsável pelos seus atos. Entendeu? Isso aí é perfeitamente possível. O diabo arma e você cai ou não. Mas desde Eva e Adão, então, né? Isso acontece. Já julgaram a culpa da transgressão na serpente. Sim. Então, o irmão dela não precisa estar possuído para ser controlado. Mas isso também não quer dizer que ele está sendo controlado ou influenciado pelo diabo. Ele usou o livre-arbítrio dele e caiu numa cilada. E o lucro dessa situação, aí sim é do diabo. Ele está tendo lucro nessa vida aí. Né? O Régio André, que é do Maranhão, de Coroata. Ele diz, boa tarde, o debate é de extrema importância, estou gostando muito. Brigadão, querido Régio. A Heloísa, que é de Três Rios, estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, ouvi dizer que somente os demônios mais fracos se manifestam. Isso é verdade? Pastor Eduardo, eu nunca ouvi isso não. Veja bem, as pessoas, lógico, ela tem razão, em certa forma ela tem razão. Existem alguns demônios, né, os principados. Então a pessoa fala, fulano de tal está com o diabo no corpo. Não está. O diabo, o Lúcifer, o Satanás, ele não pode incorporar em alguém. Por quê? Porque se ele incorporar em alguém, essa pessoa se desintegra na hora. Por quê? Porque tamanha a sua iniquidade. Então, geralmente, quem pega, demônio que pega pessoas, realmente são demônios pequenos. Que cada demônio tem sua hierarquia. Os principados, as potestades, os governadores, os dominadores, agem em nações, agem em cidades, em regiões. Os demônios pequenos, realmente, eles é que agem nas pessoas. O prejuízo, né, a influência, vamos dizer assim, na pessoa, ele é menor. Então, a reação é menor. Então, fulano de tal está com o diabo no corpo. Ou, às vezes, o demônio manifesta na pessoa e fala, eu sou o Lúcifer. Não é. Ele está por delegação. Mas o que ela colocou, que a Luiz colocou, que para manifestar, quer dizer que é mais fraquinho o demônio ali. Porque se ele é um demônio, um fotão, ele não manifesta, não é porque ele vai se conter. Não, tem isso não. Não tem isso não. Nenhum demônio tem força suficiente e resiste ao nome de Jesus. É isso que eu pensava. Nenhum. Haja visto o gadareno, né? Nós somos legião, né? Porque somos muitos, e entraram em 2.000 porcos. Então, qualquer um tem que estar sujeito ao nome de Jesus, porque todo poder, né, me foi dado, na terra, debaixo da terra, nas águas debaixo, todo o poder. Se foi todo, não sobrou para ninguém, então ele não tem poder. Perfeito. Isso é uma coisa. A outra coisa são as manifestações. Né? Geralmente, porque tem hierarquia. Demônio também tem ministério, tem hierarquia, tem área de atuação. Então, cada um atua na sua linha de atuação. Então, o que ela está querendo dizer, que o irmão está querendo dizer, é isso mesmo. Né? Perfeito. Então, quando alguém fala assim, o demônio manifesta, eu sou Lúcifer, não é. Ele está por delegação ali. Mentir é a especialidade dele. Não, mas dele, ele está ali por delegação. O pastor Volpe, uma pessoa que é membro da Lagoinha diz que o irmão é usuário há anos de álcool e também de crack. E ele não aceita se internar e se libertar disso tudo. Ele já fez até o Impacto Vida, que é um projeto que tem aqui na Lagoinha. Gostou muito, mas não quis prosseguir nos primeiros passos. Eu não desisto porque é promessa de Deus para a minha vida que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, diz essa pessoa, que é a Regina Teixeira. O que pode ser feito pelo irmão da Regina? Porque ele já até fez Impacto Vida, mas... Primeiro, ele tem que buscar
alguém que está envolvido no trabalho nessa área. O Impacto Vida é mais libertação, né? Então é uma linha diferente. E quando a gente vai abordar um dependente químico, a gente não entra nesse âmbito espiritual primeiro. Você vai na parte... Primeiro você vai ver a condição psíquica, emocional, o histórico desse indivíduo, a família, o meio. Primeiro você tem que pegar ali, né? Como que é esse indivíduo, como é a vida dele, como é que ele entrou nessa, qual o processo, o que ele está usando, como ele está usando. Você tem que fazer toda uma avaliação. Mas qual sugestão você dá para uma família como a dela, da Regina, que o irmão ele não aceita a internação? Tá. Você está falando que em alguns casos é até coisa compulsória. É muito delicado isso, Tá, né? então, mas aí, se ele não aceita esse tratamento, aí tem que fazer intervenção. Então, intervenção não é com o filho dela, é com ela. Então, como ela vai proceder em relação à atitude dele. Então, aí nós vamos caminhar com ela, Cuidar da fazer família. Uhum. toda uma avaliação e vamos indicar algumas intervenções. O que ela pode fazer, né? E aí, através disso, já tivemos muitos resultados. Começou com a intervenção, não começou com o tratamento e nem falamos de Deus para ele, nem de diabo. Entendeu? Se cercaram... Sim, como indivíduo, e essa é a abordagem principal, né? Que tem que ter numa abordagem com o dependente químico, ou a família envolvida. Primeiro, escuta a família. Primeiro, eu quero falar sobre a situação e a circunstância dela e mostrar o nosso amor, o nosso carinho, nossa atenção, tudo para ela ler. Depois é que nós vamos falar do outro lá de cima, né? Quer dizer, de Deus, é daquele. Eu vou lá falar de Deus. Por último, é que vai tratar o diabo. Tratar, você vai cuidar dele, né? Quer dizer, ó, Maltratar. Maltratar. dá uma bicuda, né? É uma Dá uma madeira. bicuda nele. É uma madeira, não, Dá uma maltratar. bicuda. Entendeu? Por quê? Porque temos que humanizar Sim. esse tratamento. Então, o indivíduo, mas tem uma família envolvida, então processa a intervenção. E se ela quiser, estou à disposição, pode vir, e que a gente vai ajudá-la a fazer esse processo. Ok, tá aí, Regina, então a dica do pastor Volpe. Vamos ouvir mais uma pergunta que vem da redação com a Risa Castro. Cássio, mais uma pergunta. Como reagir diante de um drogado que começa a xingar e blasfemar? E isso é tão comum. As pessoas estão bêbadas ou tão... fumaram. Crack fuma, né? Eu sou tão leigo nesse negócio. Crack fuma, né? A cocaína cheira. Na verdade, Inala. Pode fumar também. Então tá, mexe com droga. Aí o cara tá alterado e chega lá e começa a xingar, né? Ah, vocês são de nada, Jesus não é nada. Aí começa a falar mal da igreja, de Jesus, de Deus. Como tratar? Eu acho o seguinte, a gente tem que ter um discernimento dessa situação. Se é carne, né? Se a pessoa não está sob o efeito ou sob o controle de um espírito, porque se for em relação ao espírito, as pessoas acham que é difícil mexer com o demônio. Pelo contrário, é a coisa mais fácil que tem. Porque ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Você manda a palavra, ele tem que se sujeitar. Porque eu costumo falar, Cássio, é que Jesus venceu o diabo na cruz, não venceu o Eduardo. Então, tratar com o Eduardo é mais difícil do que tratar com o diabo, porque o diabo ele tem que se sujeitar ao nome de Jesus. Então, se a pessoa estiver endemoniada, você manda ele sair em nome de Jesus e acabou a confusão. Se é a pessoa própria, aí a abordagem é outra, né? E a pessoa lúcida, sóbria, ela tem que ter muita sabedoria, até paciência, porque a pessoa não está no seu estado normal, né? Mas ela pode usar o nome de Jesus, porque às vezes tem pessoas que estão, sejam drogadas com crack, maconha ou álcool, e começam a falar o nome de Jesus, a falar de Bíblia. O que é isso? Isso aí é blasfêmia ou no fundo a pessoa tem um temor de Deus mesmo? Eu acho que é mais primeiro uma confusão mental. Ela pode ter um pedido de socorro, né? Pedido de socorro. O diabo, a pessoa endemoniada, talvez você tenha visto, presenciado ou ouvido falar. Eu nunca vi ninguém endemoniado proferir o nome de Jesus.
endemoniado. O demônio não profere. Ele fala o homem de branco, aquele e tal, ele nunca profere. Então, ele tem que ter discernimento na situação. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que, como a pergunta fala, é como proceder. Primeiro, você tem que proceder com lucidez, com sobriedade, né? E administrar cada caso a caso. Ter discernimento. Perfeito. Né? Boa tarde, professor Cássio, convidados, que é a Paloma. Sabemos que em alguns casos a libertação do vício é um processo. O pastor Dalton vai dizer que é sempre um processo, né, pastor? Todo processo. Toda libertação é um processo. É um processo. Não significa que aceitar Jesus hoje, que amanhã a pessoa já estará sem o vício. Nesse processo de libertação do vício, quais as orientações que vocês podem dar para as pessoas que acompanham irmãos ou irmãs que estão nesse processo? A Paloma Santos de Belo Horizonte. Pastor Volpe, realmente a família está sofrendo, né? A família quer saber o que pode fazer. Tá. Quer dizer, o que eu vou recomendar para ela, primeiro, não ficar sozinha, não se isola, que a família acaba se isolando. Primeira coisa, não se isola. Busca ajuda, né? Busca ajuda numa igreja, mas busca ajuda de alguém, vamos dizer assim, que está envolvido na área, trabalha na área. Porque muitos pastores vão entrar só na área do demônio, ou na área comportamental, mas algumas abordagens ele vai, porque ele não vivenciou isso e não conhece plenamente essa área, às vezes. Então, buscar alguém da área mesmo, que trabalha nessa área, para ajudá-los, né? Por quê? Porque às vezes a gente centraliza muito em nós, igreja, vem para a igreja, centro de recuperação lá só tem Bíblia, oração, tal, mas também tem os profissionais. Entendeu? Então, um profissional, ele pode ajudar muito e ajuda muito, né? Na abordagem, que na sua maioria não é só a droga. Já existe alguns comportamentos psíquicos aí envolvidos dentro desse indivíduo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.